Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Iniciaremos a cerimônia de abertura do primeiro Seminário Nacional, o Ministério Público e o Ato Infracional. Para compor a mesa dos trabalhos, convidamos o excelentíssimo senhor Dr. Jean Paulo Pós de Ismânio, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Dr. Walter de Agra Júnior, membro do Conselho Nacional do Ministério Público e presidente da Comissão da Infância e Juventude do CNMP. Dr. Tiago Sintra Zarif, secretário do Conselho Superior do Ministério Público. Doutora Lídia Helena Ferreira da Costa dos Passos, Procuradora de Justiça e Secretária de Integração da Procuradoria-Geral de Justiça. Dr. Paulo Afonso Garrido de Paula, Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. Doutora Fernanda Beatriz Gil da Silva Lopes, coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Infância, Juventude e Idoso, do CAU-CIV de Tutela Coletiva. Doutor Carlos Eduardo Brechani, promotor de justiça, assessor do Centro de Apoio Operacional de Infância, Juventude e Idoso, do CAU-CIV de Tutela Coletiva. Dr. Sérgio Maia Loucardi, promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Ceará, co-realizador do evento. Doutora Valéria Dupin Lustosa, procuradora de justiça do Ministério Público de Minas Gerais. Doutora Flávia de Araújo Ferrer, procuradora de justiça do Estado do Rio de Janeiro. Registramos e agradecemos as presenças do Dr. Paulo Sérgio Puerta dos Santos, membro do Conselho Superior do Ministério Público, da doutora Liliana Mercadante Mortari, membro do Conselho Superior do Ministério Público, da doutora Mônica de Barros Marcondes Desinano, membro do Conselho Superior do Ministério Público, do doutor Antônio Carlos Osório Nunes, promotor de justiça, assessor do Centro de Apoio Operacional da Educação, do CAU-CIV Tutela Coletiva, da doutora Marcela Giudice Hedger, diretora adjunta da Fundação Casa, dos senhores membros do Ministério Público do Estado de São Paulo e de outros estados do Brasil, senhores magistrados, advogados, analistas, servidores, senhoras e senhores. Peço que a mesa se acomode. Para a abertura do evento, convidamos o excelentíssimo Dr. Jean Paulo Pós de Ismânio, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Muito bom dia a todos. Uma alegria nessa data poder dar abertura ao nosso primeiro Seminário Nacional, Ministério Público e o Ato Infracional. Agradecer muito a presença de todos os colegas aqui de São Paulo e também de outros estados, porque é fundamental que essa área da infância possa estar integrada, né, que os colegas possam trazer questões que envolvem o Ministério Público nacionalmente. E por isso queria fazer uma menção muito especial e agradecer muito a presença do nosso conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, Dr. Walter de Agra Júnior, presidente da Comissão da Infância e Juventude do Conselho Nacional do Ministério Público. Para nós, além de ser uma honra e uma alegria contar com o conselheiro Walter Agra aqui entre nós, é fundamental que ele possa trazer a sua experiência, a sua palavra, a visão do Conselho Nacional e também que ele possa interagir e ouvir os nossos colegas, né, os colegas do Brasil todo que estão aqui nessa área, né, para que nós possamos ter deste congresso uma interação, né, as ideias, as discussões. Então, queria agradecer muito a presença do nosso conselheiro
que é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes defensores do Ministério Público, dos Estados, da União. O Dr. Walter Agra tem um trabalho maravilhoso no Conselho Nacional do Ministério Público. A prova disso é que escolheu e trabalha numa das áreas mais importantes, mais relevantes, mais sensíveis do Ministério Público, dos Estados, sobretudo, que é esta área da infância. Então, muito obrigado, viu, conselheiro, por nos prestigiar, por estar aqui, né, conosco, e o registro de que o conselheiro está sempre conosco mesmo, né, quando nós estamos lá em Brasília, ele sempre está lá para ouvir, para nos atender, tem essa postura que nós elogiamos sempre e agradecemos sempre a sua presença. Também queria agradecer ao nosso secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr. Tiago Sintra Zarif, que também, né, prestigia uma área importante, né, conhece o centro de apoio, conhece o nosso Estado, vem aqui também ouvir, trabalhar com os colegas de uma área tão sensível quanto essa da infância. Também agradecer a doutora Lídia Helena Ferreira da Costa dos Passos, secretária da Integração da Procuradoria-Geral de Justiça, tem feito um maravilhoso trabalho nessas questões de integração, sobretudo, né? A Lídia também foi do Centro de Apoio, conhece bastante as áreas, mas, sobretudo, a integração dos colegas, a integração com outros estados, com outras instituições, isso tem sido fundamental para que a gente possa oferecer cada vez mais um trabalho de qualidade, como todos nós desejamos. Também queria agradecer ao Dr. Paulo Afonso Garrido de Paula, procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, né, corregedor, né, e também de Centro de Apoio da Infância. O Dr. Paulo Afonso é um dos grandes nomes nacionais da área da infância, então também está aqui na sua casa, coordenando também questões relevantíssimas. Então, para nós também é importantíssima a sua presença nesse momento. Também queria agradecer a doutora Fernanda Beatriz Gil da Silva Lopes, coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Infância, Juventude e Idoso, do nosso Centro de Apoio, do nosso CAL. Fundamental a importância não só na organização do evento, como também no dia a dia da infância, um trabalho tão árduo, tão difícil, mas que tem sido feito com muita qualidade pela doutora Fernanda Beatriz, assim como também pelo doutor Carlos Eduardo Brechani, também é promotor de justiça, assessor do nosso Centro de Apoio Operacional nesta área da infância, juventude e idoso, e tem feito um trabalho excepcional. Queria agradecer também ao Dr. Sérgio Maia Louchar, do Estado do Ceará, que é co-realizador do evento, trouxe importantíssimas sugestões, né? Para nós é fundamental que os colegas do Brasil todo estejam, né, neste momento, e um agradecimento muito especial ao Dr. Sérgio Maia, que é também reconhecidamente um dos grandes atuantes nesta área da infância. Mesma coisa a doutora Valéria Lustosa, procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, um estado fundamental, importantíssimo também para nós. Também agradecer a sua coordenação neste evento. Também a doutora Flávia de Araújo Ferrer, procuradora de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, também um estado irmão, fundamental, está aqui conosco, né? E queria agradecer muito também a todos os colegas aqui de São Paulo, dos outros estados que estão aqui num evento fundamental. Trabalharemos questões que envolvem os adolescentes em conflito com a lei, trabalharemos questões que vamos analisar internação, semiliberdade, alternativas de restrição de liberdade de adolescentes, né? Vamos estar trabalhando discussões de unificação de medidas socioeducativas, né? A questão da maioridade penal. Nós temos tantos assuntos fundamentais hoje e que serão trabalhados durante todos esses dias do seminário, que nos alegra muito, né, poder fazer a sua abertura. Então, né, declaro abertos os nossos trabalhos, vou passar a palavra ao nosso conselheiro Walter Agra, não para a sua palestra, nesse momento, para a sua saudação. Muito obrigado, viu, conselheiro? Bom dia a todos. Inicialmente gostaria de reiterar as saudações feitas por doutor Ismânio a cada um dos membros dessa mesa e registrar minha satisfação em poder participar desse evento. E, ao longo da palestra que não vai ser uma palestra, digo melhor, da conversa que iremos ter, como resultado dela, doutor Ismânio, eu gostaria de me colocar à disposição do Ministério Público de São Paulo e do Ministério Público do Brasil, para que a gente possa traduzir, se possível for,
em normativos, em recomendações, em resoluções, as necessidades do Ministério Público brasileiro no tocante à atuação perante o assunto criança e adolescente. É um assunto sensível, é um assunto que deve ser prioritário e, em muitos casos, não acontece essa prioridade que a gente pensa. Então, estou aqui para a gente discutir a adequação para a resolução, a adequação para a recomendação, o que é que a gente pode fazer. É o sentimento de vocês que trabalham na base, no dia a dia com a criança e do adolescente, que o CNMP precisa para, com este sentimento de vocês, a gente poder elaborar da forma melhor possível as normas, os regramentos, os relatórios. Ao longo da exposição, vou falar, fizemos evoluções nos relatórios, mas é o suficiente? Mudamos periodicidade, é o suficiente? O que é que precisamos fazer mais? É isso aqui que eu quero não falar para vocês, mas colher de vocês para melhor fazer. Essa é a minha expectativa para o dia de hoje, e é com essas colocações e esses agradecimentos que eu demonstro a minha ansiedade no êxito deste conclave. Obrigado. Obrigado, doutor Walter Agra. Eu também vou pedir ao doutor Paulo Afonso que faça uma saudação inicial. Senhor Procurador-Geral de Justiça, na pessoa de quem eu peço vênia para saudar todos os colegas integrantes da mesa, reiterar as palavras em relação a cada um, e apenas dizer nesse momento, antes de uma fala a respeito das questões relacionadas à infância e juventude, que eu fico extremamente satisfeito de rever aqui colegas, não só de São Paulo, como de outros estados, que têm na área da infância e da juventude, não só funcionalmente o seu ganha-pão, nós vivemos daquilo que nós ganhamos no Ministério Público, honestamente, trabalhando, mas que fazem desta possibilidade, que é uma possibilidade quase que uma verdadeira graça, ser pago para fazer o bem é algo fundamental. Quem tem essa dádiva na vida de ser pago pelo dinheiro do povo, para fazer o que é certo, para fazer o que é justo, para fazer o que é bom, merece uma saudação toda especial. E aqui, vendo colegas, muitos dos quais muito antigos na área da infância e juventude, que ainda guardam a mesma emoção, o mesmo carinho, a mesma dedicação em relação aos direitos da criança e do adolescente, é extremamente prazeroso. Então, eu só tenho a agradecer, senhor Procurador-Geral, a distinção que eu tive em relação a esse convite de estar presente aqui, porque me traz esse momento de grande felicidade de verificar que a área da infância e juventude continua, na média, entregue em boas mãos. Muito obrigado. Obrigado, doutor Paulo. Então, eu vou pedir para que a mesa se desfaça e para que nós possamos, então, acompanhar a primeira palestra, doutor Walter de Agra Júnior, peço que ele permaneça. Doutor Paulo Afonso, se quiser permanecer, também é o palestrante seguinte, por favor. E aí damos início, então, ao nosso seminário. Bom seminário a todos. Vocês têm reuniões? Obrigado, presidente. Sem o Ministério Público de São Paulo, fazia toda a logística da educação e segurança. Então, na verdade, eu agradeço muito por nós, que tivemos a concepção inicial, é o Ministério Público, salve de palmas, nós da infância temos que fazer a concepção definitiva. Sinceramente, coração, graças a vocês. Desculpa, eu estou no conselho agora das empresas. Obrigado, doutor. Muito prazer. Tudo certo.
Vamos lá. Mais uma vez, bom dia a todos. Vamos conversar um pouquinho agora sobre a atual atuação da Comissão da Infância e da Juventude do CNMP. Eu, aqui, como disse, não pretendo ensinar nada a qualquer um dos senhores, não é esta a minha pretensão. Minha pretensão aqui é colher e aprender para melhor empreender nas práticas e nos regramentos no CNMP, no que tange especialmente a criança e o adolescente, certo? Então, eu vou colocar algumas coisas aqui que existem atualmente, qual é o trabalho da comissão e, como antecipei na saudação inicial, meu objetivo aqui hoje é colher de vocês, que são quem mais tem expertise nisso, para que a gente possa evoluir, tá? Permita-me fazer uma apresentação inicial. Eu sou Walter Agra, estou no Conselho Nacional do Ministério Público no meu segundo mandato, na vaga da OAB, e estou na Comissão da Infância e Juventude também no segundo mandato. Primeiro mandato, passei um tempo na ENASP, e depois, com a saída do então presidente da CIG, que era o conselheiro Luiz Moreira, fui eleito para tomar a frente dos trabalhos da Comissão da Infância e Juventude. Tá? Tenho apresentado diversos projetos de recomendação, de resolução, tentando adequar a necessidade do Ministério Público ao sentimento e às exigências do CNMP. Né? E é isso que eu vou tentar apresentar um pouquinho agora. Bom, a CIG é uma das comissões permanentes do Conselho Nacional do Ministério Público e é responsável pelo controle externo e auxílio aos membros do Ministério Público na busca da integração, da reintegração de crianças e adolescentes em conflito. Tá? Essa é a missão da CIG. Lembro que a CIG ela não pode fazer, nem deve fazer, nenhuma atividade fim. A atividade fim disso aqui é dos senhores. A nossa função é verificar, tem tal fato, esse fato está sendo apurado, vamos verificar e fiscalizar se está sendo apurado. Está sendo apurado, o resultado da apuração, a forma como vai ser apurado, por óbvio, compete aos membros do Ministério Público. Temos a função constitucional, né, do artigo 227 e a função social também. Né? Da função social, como é que a gente faz isso aí? A gente tem conhecimento da justiça de fato, instaura procedimentos internos de comissão, que são os PICs, para acompanhar o desenvolvimento ou a forma com que está sendo empreendidos os procedimentos administrativos no Ministério Público brasileiro. Depois disso, a gente faz também, sempre que possível, a vistoria nas unidades de cumprimento das medidas socioeducativas, sobretudo naquelas em que há rebelião ou naquelas em que o Ministério Público pede a nossa ajuda. Porque a gente não pode pensar o trabalho do promotor de justiça tomando como base São Paulo, tomando como base o Rio de Janeiro, tomando como base Belo Horizonte, Minas Gerais, porque a situação é bem outra. E essa situação modificou a melhor agora com o ganho que se teve no Supremo com relação àquelas unidades prisionais. Se é possível o Ministério Público buscar a construção de presídios, de igual forma o Ministério Público pode forçar o Estado na busca de locais adequados para o cumprimento das medidas socioeducativas. Então, o que é que fazemos também pela CIG? A elaboração de propostas de resolução e de recomendação com o intuito de uniformizar a atuação do Ministério Público. É aqui, justamente nesse ponto, que preciso verdadeiramente da atuação e da ajuda de cada um dos senhores. Essas resoluções estão adequadas? Elas estão excessivas? O que é que a gente pode fazer para aprimorar? O que é que a gente pode fazer para aprimorar? Mas, ao final dessa apresentação, eu vou colocar para vocês que o que é que acontecia antes. O relatório que o Ministério Público fazia e que remetia para a Corregedoria e a Corregedoria para a Comissão da Infância e Juventude, esses dados não eram tratados. Esses relatórios se viam tão somente para comprovar que o Ministério Público, através de seus promotores de justiça, estavam preenchendo os formulários. E nem sempre esses formulários
eram preenchidos pelo representante do Ministério Público, que muitas vezes, quando visitávamos os locais de internamento, o que é que se tinha? Disse, não, conhece o promotor? Quem é o promotor que faz as visitas aqui periódicas? Disse, não, o promotor nunca veio aqui, não. E quanto tempo o senhor está aqui? 3 anos, 4 anos. Não. E quem é que vai do Ministério Público? Vem sempre um servidor. Então, a gente verifica que, em muitos casos, acontecia de nem o representante do Ministério Público fazer a visita periódica. Nós buscamos também padronizar as fiscalizações e, como resultado disso, tivemos a recomendação 26 e a recomendação 33. Né? A recomendação 26 dispõe sobre a uniformização da atuação do Ministério Público, que foi publicada no dia 28 de janeiro de 2015, e a recomendação 33, que dispõe sobre diretrizes para implementação e estruturação das promotorias de justiça, infância e juventude no âmbito dos estados e do Distrito Federal. Porque, pasmem, ainda no âmbito do Ministério Público, vários Ministérios Públicos não têm promotoria da infância e juventude. Então, é uma realidade realmente difícil de se ver, mas que a gente tem que priorizar. Por exemplo, quando estive eu acho que o pessoal de Minas Gerais talvez relembre, quando estive em Belo Horizonte, uma das reuniões que tive com o Procurador-Geral, o Dr. Carlos Mariano Bittencourt, eu perguntava a ele, disse, olha, como é que acontece o acompanhamento dos recursos das decisões atinentes à infância e juventude? Como é que é feito isso na Procuradoria? Aí ele, como assim? Sim, desse jeito. Quando vem um recurso do ato infracional, de uma medida socioeducativa, como é que é feito aqui? Aí ele... Não entendi, conselheiro. Eu disse, meu amigo, é o seguinte, quando chega uma apelação aqui, faz o que com ela quando chega na Procuradoria? Não distribui, vai para o desembargador, aí vem para a Procuradoria, na Procuradoria você não distribui para alguém? Como é que faz uma apelação cível? Aí ele disse, não, distribui para os procuradores de justiça da Câmara Civil. Massa. Eu digo, beleza, e quando é da infância e da juventude? Vai para qualquer um deles. Então, todos eles têm experiência com a infância e juventude? Não seria o caso desses ministérios públicos grandes, como é o caso aqui também de São Paulo, não sei como ocorre, vou conversar com o doutor Ismânio logo mais, e vocês podem até me adiantar como é que acontece. Como é que acontece o acompanhamento disso? Não tem uma procuradoria especializada? Será que todos os procuradores de justiça têm a expertise no assunto da criança e da adolescência? O que deve ser feito? O que fazer? Será que a gente tem que priorizar única e exclusivamente na base? Depois que sai de lá o recurso ou o procedimento, aí não interessa mais, é um mero detalhe a tramitação dele no tribunal? Então é o primeiro questionamento que eu lanço para os senhores. Né? Como disse, não vim aqui passar informações, eu vim aqui, a bem da verdade, recolher informações e sentimentos para que a gente possa evoluir. Função social da CIJ ainda temos que elaborar e incentivar campanhas publicitárias, tá certo? E nisso aqui, eu queria fazer, mais na frente vou falar, de um grande projeto que foi desenvolvido no ENASP e na CIJ, certo? Que foi a questão do Conte até 10. Mas antes queria abordar priorizar os ambientes de internação e de semi-liberdade para adolescentes. Recuperar e ressocializar adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas e zelar pela integridade moral dos adolescentes internos. Isso aqui feito através de campanhas educativas. Né? Tá? Essa como função social da CIJ. Os principais assuntos dos PICs. Quais são os assuntos que versam nos PICs no CNMP? Levantamento de informações sobre a situação do sistema socioeducativo dos estados e acompanhar a implementação e estruturação das promotorias de justiça da infância e da juventude nos MPs estaduais. Faço mais um registro, estive no Rio Grande do Sul e lá eu fiz questão, ainda como eu estava como representante da ENASP, falei com o Procurador-Geral e disse, eu quero visitar o presídio e as unidades de internação. Disse, doutor, o presídio aqui é perigoso. Tudo bem, mas eu quero visitar. Se precisa de alguma coisa, ajuste, de forma que eu possa visitar. O juiz não vai passar por lá para visitar, o representante do Ministério Público, eu também não. Qual o risco que eles podem correr que eu não possa correr?
Então, eu quero ir. Aí tá bom. Quando eu cheguei lá, aí visitamos tudo, uma situação realmente deplorável. Comecei a conversar com a pessoa do administrativo do presídio. Aí, conversando com ele lá, eu disse: amigo, me diga uma coisa. Como é que é a questão dos crimes aqui? Esse doutor tem de tudo. Tem de tudo. Beleza, agora me diz uma coisa. Tirando droga ou crimes relacionados a entorpecentes, matou porque estava drogado, ou foi gangue, o que é que sobra aqui? Disse: doutor, se eu tirar isso aí, não sobra 5%. Não sobra 5%. Beleza. Fomos para a unidade de internação. A internação, fiz a visita, realmente duas unidades muito boas, mas uma precisando de muitos reparos, digamos assim, e fiz a mesma pergunta ao administrador. Ele disse: doutor, se eu tirar droga aqui com esses menores, fica 2-3%. Caramba, o que é que está faltando para a gente empreender uma política diferenciada com a criança, o adolescente, se a gente está vendo que tudo isso vem vinculado à droga? Não está na hora da gente fazer alguma coisa, não? Qual é a campanha? O que é que a gente vai fazer? Qual é o sentimento que vai fazer? Ah, mas isso é um problema social. Sim, mas todos nós também temos nosso braço social, temos nossa função social para desenvolver. E aqui pergunto: em que nós podemos ajudar? O que é que nós podemos fazer juntos? E é por isso que, eu vou, mais uma vez, estou me adiantando na exposição, mas é por isso que no CNMP a gente começou a trabalhar os dados que os senhores mandam, para a gente saber o que é preciso ser feito, e mais do que isso. Muitos estados têm avanços, e avanços simples, que é muito fácil resolver o problema, basta dizer: me dê tantos mil-reais ou tantos milhões de reais. Assim é muito fácil, e nossa situação não é para isso. Então, nos diversos ministérios públicos, tem algumas medidas que estão sendo empreendidas, que estão dando resultados práticos. E é nosso dever, enquanto Comissão da Infância e da Juventude, colhendo esses dados, verificando esses aspectos positivos, tentar repassar para os senhores, para verificar a possibilidade de empreender tais medidas em outros estados. Essas medidas de sucesso, esses programas de sucesso, né? E para isso eu trago um exemplo. Eu, enquanto estava na ENASP também, aí me deparei assim que cheguei com a devolução de milhões de reais para reformas e construções de presídios. Mas, caramba, todo mundo fala de superlotação, necessidade de recursos, o dinheiro voltando. Aí marquei a reunião com o ministro da Justiça, fui lá conversar com ele, ele disse: doutor, está voltando mesmo aí. No mesmo seu estado aí, ó, perdeu 8 milhões. Disse: como? 8 milhões. Tá bom. Aí começamos a juntar os estados do Nordeste e do Norte. Aí disse: doutor, o problema é o seguinte: tem o dinheiro, mas não tem o projeto. E aí? A gente tem o terreno, mas não projeto, aí tem que licitar, daqui que licite, que faça não sei o quê. Aí perdeu o dinheiro no correio. Certo, beleza. Aí levei esse problema para o Procurador-Geral da República. Ele disse: está simples de resolver. Vamos pegar o setor de engenharia de um órgão do governo federal com o setor de engenharia do MPF e vamos construir 6 ou 7 projetos prontos, padrões, para poder disponibilizar. Então, quando você fizer o convênio a partir de agora, em 2017, você vai escolher o modelo que está ali. Está ali o projeto. Esse projeto cabe dentro da área que você arranjou? Cabe. Porque tem que ver também as peculiaridades. Não dá para pensar um presídio onde o pátio de sol ou todas as carceragens ficam voltadas para o nascente, em Mossoró, né, e empreender em Gramado. Não vai dar certo, né? Então tem que adequar para as peculiaridades de cada estado. E a partir daí empreender. Tá bom. Aí veio o passo seguinte, conversando com alguns governadores, gestores do Sul e do Sudeste. Eles disseram: conselheiro, é o seguinte, um preso custa 10 alunos na escola. Custa 10 alunos na escola. Para eu manter um preso, eu prefiro botar 10 crianças na escola. Então, o dinheiro que eu vou gastar ali, eu prefiro gastar com a escola. E aí passou a ser uma escolha de governo.
Aí onde entra a importância da atuação dos senhores para forçar, porque a autorização para isso nos foi dada pelo Supremo. O Supremo reconheceu que o Ministério Público pode forçar a construção de presídios. Se pode de presídios, por que não pode de locais condignos para a internação? Por mais motivo ainda, já que a criança e adolescente é prioridade, por conceito constitucional. Então a gente tem que começar a pensar nisso, tem que começar a se mover. Porque se é assim eu não vou gastar mais com o idoso, porque o idoso é caro. Não é? E quem mais precisa de remédio? O idoso ou um jovem, um adolescente? Então tem que empreender e tem que buscar essa conscientização, ainda que seja de modo forçoso. A apuração dos MPs em denúncias em crimes relacionados à criança e adolescente, abordei isso também. Coordenadorias de apoio operacional da infância e juventude. Aqui, a gente busca acesso aos dados registrados no sistema relativo ao seu estado, com apoio na fiscalização do cumprimento das resoluções da infância e juventude. Isso apenas agora está concretizado. A partir de agora, os senhores podem ter acesso a isso aí no CNMP. Basta ligar para a comissão para buscar acesso aos dados do seu estado. Porque muitas vezes você pensa, não, eu tenho de tal cidade. Aqui você vai ter um reflexo de todo o seu estado e, se necessário for, um comparativo de seu estado com os demais estados. Porque agora nós temos a oportunidade de tratar esses dados através do BI. Então, é uma coleta de dados diferenciada para os próprios gestores, para os promotores e para também os coordenadores dos CAOPs. Ele pode buscar como é que está a situação no meu estado. Será que ele tratou esse dado? Muitos ministérios públicos não. Então aqui a gente já oferece o dado tratado, você basta ligar, entrar em contato, passa o e-mail, diz, olha, me dá o tratamento dos dados com esses padrões. E você especifica os padrões que quer. Mais à frente aqui eu mostro uns exemplos. Alguns seminários e campanhas que fizemos através do CNMP, a questão da alienação parental, um abuso que não deve ser ignorado. Resultado disso aí, a recomendação 32, aprovada e publicada em 24 de abril agora de 2016, que dispõe sobre a uniformização e atuação do Ministério Público através de políticas e diretrizes administrativas que fomentem o combate à síndrome da alienação parental, que compromete o direito à convivência familiar da criança, adolescente, pessoas com deficiências incapazes de exprimir a sua vontade. Então, da campanha, o resultado da campanha foi materializado com a recomendação. Outros seminários e campanhas, o da pedofilia e a questão também, pragmatizamos ali, o silêncio pode significar um grito abafado de socorro. Atente-se aos sinais. Porque é bem verdade, daí que a criança venha pleitear algo, muitas vezes ela se fecha, né? E esse fechamento deve ser captado como um sinal de agressão, de maus tratos, ou pelo menos que ela é merecedora de atenção. Ação temática 1 da CIG, que foi a Estratégia Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual e outras violências contra a criança e adolescente. Inclusive, na temática desse assunto, está disponibilizado no site do CNMP, sobretudo da CIG, até um joguinho que foi desenvolvido, né, e que a gente busca repassar isso para a escola referente a abuso, violência sexual contra crianças e adolescentes. Resultado disso aí, o que é que houve? Houve a recomendação 43, que dispõe sobre a necessidade de conferir maior celeridade e efetividade nas investigações, denúncias e acompanhamento das ações penais pela prática dos crimes de abuso, exploração sexual, tortura, maus tratos e tráfico de crianças e adolescentes. Então, o que é que a CIG tem buscado, pelo menos enquanto eu estou por lá? Campanha, normatização. Campanha, normatização. Não adianta só a campanha passar ali e perder aquele momento, e aí ficou o quê? Né? O que é que a gente tem que produzir? Outros seminários e campanhas da educação, e a outra que é valente mesmo é quem não briga. Paz nas escolas, essa é a atitude. Né? Agora, para isso aqui a gente precisou do trabalho da ENASP também, a CIG,
em comunhão de esforços com o CNJ, porque a gente precisava divulgar isso e empreender isso, sobretudo nas escolas. Não adiantava fazer isso aí se a gente não pegar, atuar e utilizar vocês, que são os responsáveis pela atividade fim, como multiplicadores disso também nas escolas. Direito à educação da criança e do adolescente, temática 2, que buscava articulações e reforços visando a universalização do atendimento pré-escolar até 16. Né? Resultado disso aí, proposta de recomendação que dispõe sobre a atuação do Ministério Público na garantia da educação infantil. Tá? Essa proposta de recomendação está tramitando, ainda não foi aprovada ou deliberada no CNMP. E a outra, com o resultado da campanha Valente Mesmo é Quem Não Briga, a gente teve também a questão do Conte Até 10. E no Conte Até 10 eu gostaria de fazer um registro especial. Essa campanha do Conte Até 10 foi desenvolvida pelo ENASP, e essa campanha do Conte Até 10 foi uma campanha de grande sucesso, com trabalho em inúmeros estados, começando pelos estados em que havia mais violência. Aqueles campeões de violência foram naquelas cidades que se começou a empreender esse trabalho. E para esse trabalho, nada disso teria acontecido, êxito algum teria ocorrido sem a participação direta, incisiva e consistente do promotor de justiça, Antônio Osório, que aqui se encontra, do Ministério Público de São Paulo, que foi a alma, as pernas e a razão de existir desse projeto. Né? E eu quero, através do exemplo de Osório, premiado, multipremiado em razão também desse trabalho, mostrar que o que Osório fez, o espaço que Osório ocupou, está novamente aberto ao Ministério Público, está novamente aberto a cada um dos senhores que tenha um projeto, que tenha uma meta e que essa meta possa ser nacionalizada. Independentemente do apoio do Ministério Público local, contem com essa porta, janelas e teto escancarado no CNMP através da CIG. A CIG tem recursos próprios, a CIG pode multiplicar os esforços e para que aquele seu projeto possa ser empreendido, possa ser aplicado nacionalmente. Independentemente dos prêmios para projetos que o CNMP e o CNJ divulgam, aqui divulgar e empreender projeto premiado é muito fácil, mas pegar do nascedouro, como o Osório pegou, como vocês podem pegar todo aquele que tenha um projeto desse, né? Sozinho talvez seja mais difícil, e aí, por isso, contem com o nosso apoio na CIG de forma ampla e restrita. Se for projeto que seja viável empreender, contem com a gente vai estar lá para ajudá-los. E se o seu procurador-geral, e aí falo porque sei que, como anunciado, tem promotores de justiça de outros estados, não quer abraçar o seu projeto, não tem problema, traga para cá, nós abraçaremos e certamente, depois do CNMP abraçar, talvez ele comece a ver com outros olhos o seu projeto. Então, o nosso objetivo não é privilegiar gestor A ou gestor B, é buscar dar mais amplitude ao trabalho social. E a CIG e o CNMP também têm um braço social, certo? E é esse braço social que colocamos à disposição dos senhores. Temática 3, aperfeiçoamento do sistema socioeducativo. O objetivo geral é gerar ações para a efetiva implementação do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que é o SINASE. E a gente está aí com a norma desde 2012, mas uma norma ainda muito discutida e que precisa da ajuda de todos para que a gente possa empreendê-la de uma forma melhor. O resultado da ação temática 3 teve o quê? A CIG começou a realizar suas visitas técnicas, já o fez em São Paulo, Rio Grande do Sul, no Amazonas, Paraíba, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Pará, Ceará e Rio de Janeiro. E pode voltar a qualquer uma delas. Basta dizer, olha, eu estou com uma situação difícil aqui, venha me ajudar.
e a gente vai para lá, o seu procurador vai ver com outros olhos a questão, vamos ver o que é que pode ser feito. Por fim, temos ainda a alteração dos formulários da resolução 67, com dados mais objetivos e de fácil entendimento, diminuindo a periodicidade das visitas. Olha, será que uma visita a cada 2 meses a administração vai fazer, com 2 meses apenas, o resultado do que você pretende? A resposta invariavelmente é não. Então eu vou forçar o Ministério Público a se deslocar, vou forçar ele a fazer... bom, tudo bem, que se faça a visita, mas forçar o relatório, qual é a modificação em 2 meses de um relato? Não, mas o relatório é uma forma de forçar o representante do Ministério Público a se deslocar, porque aí ele tem que se deslocar e apresentar o relatório. E o que é que vimos? Relatório feito por servidores. O Ministério Público não se deslocava. E aí, feito isso, com essa vistoria, verificamos que ele estava descumprindo as suas missões institucionais e remetimos para a corregedoria. E na corregedoria do CNMP, tal qual acontece aqui com a corregedoria aqui de São Paulo, a coisa anda. Vai ter que andar, você vai ter que cumprir sua função. Olha só como era o formulário antigo e o formulário novo. No formulário antigo, agora não dá para eu ver direito, eu tenho que me socorrer aqui. No formulário antigo se buscava mais descritivo. Agora não. Agora, embora seja mais detalhado, mas o preenchimento passou a ser objetivo. Você vai, invariavelmente, marcar um X. Para quê? Para que esse seu X eu possa tratar de modo uniforme. Porque o preenchimento dissertativo, o que é que acontecia? Eu não tinha situações análogas ou parecidas que eu pudesse tratá-la. E aí tinha o quê? Aí eu passava pela subjetividade da pessoa que recebia o seu relatório, que ia alimentar o sistema. E agora, essa subjetividade não teremos mais, porque teremos objetividade e fidedignidade dos dados através do preenchimento dos senhores promotores. Bom, esse aqui era o game que eu falava, um dos games que eu falava também, que diante de campanhas nossas, trabalho escravo, trabalho infantil, é hora de dar game over. Isso aqui é um joguinho, está disponível no site, que foi multiplicado para as escolas. Para quê? E para conscientizar da impossibilidade do trabalho escravo. Outros seminários de campanhas, a erradicação do trabalho infantil. Nisso aqui também a gente tem tido uma grande colaboração do Ministério Público do Trabalho. E resultado disso aqui, a gente tem a recomendação 24, publicada em 10 de março de 2014, estabelecendo parâmetros de proteção na excepcional hipótese de trabalho infantil. E aí, vamos tratar especificamente de dados. O que é que acontece? A era do Big Data, ou seja, dos megadados. A quantidade diária de dados improcessável por seres humanos. Então, a gente estava diante de uma forma que a gente não tinha como colher absolutamente nada. E o que colhia, não tinha como tratar. Precisaríamos de corpo técnico diferenciado para poder fazer um tratamento. Imaginem quantos promotores que atuam na infância e na juventude no estado de São Paulo. Ora, se são 2.100 promotores, ou melhor, membros do Ministério Público, quantos desses atuam na infância e juventude? Imagine aquelas comarcas, a menor delas possível, onde o promotor tem todas as atribuições. Uma das atribuições dele também é criança e adolescente. E como fazer o tratamento desse dado? Desta realidade. Então, começamos a utilizar o BI, ou Business Intelligence, através do processo de coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento de informações que oferecem suporte à gestão. Conjunto de técnicas e ferramentas para auxiliar na transformação dos dados brutos em informações significativas e úteis à tomada de decisão. O que é que eu quero aqui? Eu quero o seu dado para poder se tomar decisão.
Porque se seu dado não serve de nada, é melhor não ter relatório. Basta a visita e o comprovante de que o promotor fez a visita. Então, o que é que aconteceu? Os dados objetivos a partir dos relatórios da resolução 67, usados pela CIG para gerar conhecimento. E como é que ficaram esses dados? Vamos começar a tratá-los aqui. Não dá aqui, eu não vejo direito, deixa eu pegar o meu aqui. Vejam que aqui a gente busca dados, aqui a gente separou por regiões. Vejam aí que na região sudeste, a gente tem ocupação de internos de 11.315. Que a gente tem a capacidade de internos de 9.691. Então, a gente tem um excedente de 2.625. Mas, a gente ainda tem 1.001 vagas para internos. 1.001 vagas para internos na região sudeste. Então, precisamos buscar ver um remanejamento, se possível. Porque se estamos com 2.600 e temos 1.001 de vagas ainda, algo precisa ser adequado. Ah, mas aí, peraí, não é bem assim, porque tem a periculosidade, tem o sexo, tem a idade. Então, onde é que está sobrando isso? E esses dados, vocês, sobretudo os coordenadores dos CAOPs, podem obter também no CNMP. Agora vamos para a região Nordeste. Na região Nordeste tem um excesso de 1.500, mas tem 300 vagas sobrando. Onde é que está sobrando? É uma realidade de um estado específico ou não? Então agora a gente pode tratar isso aí, né? Então vamos aqui para a região Centro-Oeste. Na região Centro-Oeste só tem 318 de excesso e ainda tem 177 vagas. Então, da análise disso aí, desses dados, a gente pode começar a verificar uma remoção, um remanejamento, ou o que é que vamos construir, o que é que a gente precisa efetivamente edificar. A nossa cobrança deve ser direcionada a quê? Então, é com esses dados tratados que as políticas sobre o tema podem ser melhor empreendidas. Mas vamos para outro dado. Vamos ver agora aqui ocupação de internos, quantidade de internos estudando e quantidade de evasões e rebeliões. Vamos mais uma vez ficar aqui no Sudeste. Ocupação de internos, 11.315, o dado é o mesmo, por óbvio. Agora, destes, quantidade de internos estudando, 10.765. Então, a gente pode até concluir que muitos dos internos, quase mais de 80% deles estão, mais de 90% no caso, aí estão estudando. Agora vamos ver outra realidade no Nordeste. A gente tem 4.171, mas só tem 2.400 estudando. O que é mais necessário agora para o Nordeste? Agora olha na região Centro-Oeste como a coisa está bem mais adequada. 1.364 para 1.218. Aí, olha quantas rebeliões tiveram. Então, vejam, por exemplo, em São Paulo, digo melhor, na região Sudeste, a questão de ter rebelião em movimentos não está diretamente relacionada ao estudo. Porque quase todos estudam, quase todos têm a oportunidade de uma capacitação e, ainda assim, proporcionalmente, tem-se um grande número ainda de rebeliões. Então, a causa necessária não é o estudo. Ah, mas pode ser acomodação, pode ser divisão. Então, vamos estudar um pouco melhor isso. Então, vamos olhar como estão as unidades de internação. Aqui eu peguei a região Sudeste, mais especificamente o estado de São Paulo. Ocupação de internos, 7.562. Excedente de internos, 1.341. Quantidade de evasão no semestre, 155. Quantidade de rebeliões, 46. Então vejam que a realidade macro que tínhamos ali
agora na região, na análise pontual estadual, passou a ser outra. Passou a ser outra. Então, qual é a atenção que deve ser dada? Então, a partir desses dados, mais uma vez, podemos fazer a estruturação de políticas regionalizadas. Vou fazer agora outro comparativo. Vamos olhar agora a quantidade de rebeliões a cada 1.000 pessoas e a ocupação de internos. Nessa forma de relógio aí, a pauzinho de picolé, vamos chamar assim, vermelho, é a região Nordeste. Ela tem o quê? A ocupação de internos, 4.171. Quantidade de rebeliões, 42. Então o percentual de rebelião dela é de 10%. Região Sudeste, 8%. Então por que na região Nordeste está tendo mais rebelião, percentualmente? Por que na região Norte tem a metade, praticamente, percentualmente falando, das tentativas de rebeliões do Nordeste? Qual é a diferença, qual é a prática que está sendo empreendida? Né? Então começa a ser ligados sinais amarelos e vermelhos para melhor percepção. Vamos olhar agora percentual consolidado no Brasil por tipo de crime. Eu cheguei lá, como disse a vocês, cheguei em Porto Alegre e perguntei qual era. Ele disse, não, a maioria é droga. Mas 46% são sentenciados por roubo. Não sei se necessariamente envolvendo drogas, né? Agora, sentenciado por tráfico de entorpecente é apenas 24%. Né? Depois disso vem homicídios e outras infrações. Furto, 3%, sentenciado por latrocínio, 3% também. Então, vejam que o grosso mesmo da conversa, a gente fica em roubo, tráfico de entorpecentes e homicídios. Então, vejam que não são crimes qualquer. Não são crimes qualquer. Isso significa mais de 75% das infrações. Então, os apenados estão por crimes gravíssimos, por crimes hediondos, muitas vezes. Tá? E aí a gente precisa ver, tratar esses dados para que amanhã não se queira reavivar a tentativa de minoração da idade penal. Ou nos conscientizarmos que será que é essa a solução? A prioristicamente entendo que não. Apenas mais 2 dados para não cansá-los. Tanto. Aí a gente começou a colocar a região, mostrei a região Sudeste, mostrei São Paulo, e colocando aqui para vocês a região Nordeste. Com a mesma coisa, agora analisando com a quantidade de agentes. Não mais os apenados, mas os agentes. Quantidade de agentes socioeducativos. Pernambuco, por exemplo, 944. Quantidade de vagas de assistente educacional, 750. Quantidade de internos estudando, 475. Então, a partir daí a gente começa a ver, será que não está precisando formar agentes socioeducativos? Ou não? A partir daqui, é esse quadro aqui que a gente pode começar a tratar estado a estado. Então vejam que as informações a partir de agora são múltiplas. E essas que eu estou passando para vocês, ela tem como base uma primeira alimentação, que foi a alimentação do primeiro semestre. Desse agora que veio de setembro, a gente só vai ter agora no final de outubro. Mas outros dados aí a gente pode verificar se houve alguma evolução ou não. E por fim, a questão dos dados BI com relação à semiliberdade. Ocupação total de semiliberdade, por exemplo, no Sudeste, 877. Quantidade de adolescentes estudando, 81. Então vejam que se tiver em semiliberdade, estudo é bem complicado. E é bem complicado não só aqui, mas em quase todas as regiões. Diferencia um pouco proporcionalmente ali no Nordeste, mas vejam que a situação é praticamente calamitosa no Centro-Oeste, quando se fala em semiliberdade com estudo. Então, por isso, eu realço aqui em sede de conclusão a necessidade da contínua formação dessa base de dados do BI,
A importância do trabalho que a CIG tem, essa importância só se revela se continuarmos trabalhando junto com os senhores. Mudança nos ministérios públicos que tenham acesso às informações do seu estado por meio do BI, porque esses dados, se você não trata no seu estado, nós estamos tratando, podemos disponibilizar, basta você dizer como é que quer, não é? E a gente pode disponibilizar e também, a partir de então, a gente vai ter como ter resultados para a sociedade a partir do uso dessas informações consolidadas através do BI. Pelo menos essa é a tentativa. Concluindo esse meu mandato, ano que vem, no final do ano que vem, na CIG, eu queria sair de lá tranquilo. Tranquilo no sentido de que conseguir disponibilizar para o Ministério Público uma forma de tratamento dos dados. Fazer uma base de dados que a gente possa, primeiro, estudar e não buscar apenas estudos acadêmicos ou de arqueologia, mas partir de dados concretos para estudos efetivos, né? Conseguindo isso, e espero que eu consiga, o BI está pronto, a tratativa começou, precisamos alimentar e fazer agora o quê? As políticas com base nesse tratamento de dados. Se a gente fizer isso aí, penso que eu comecei a desenvolver um trabalho aí que espero que seja exitoso para todo o Ministério Público. Com essas colocações iniciais, concluo a exposição agradecendo a atenção dos senhores. Obrigado. Queria agradecer as palavras do Dr. Walter de Agra. Já o fiz pessoalmente, queria fazer em público agora que, quando nós estávamos discutindo no Centro de Apoio à necessidade de alteração da periodicidade das visitas nas unidades de internação, até porque em São Paulo são 54 unidades, 5 colegas que fazem a fiscalização, e num período de 2 meses a gente não tinha tempo de tomar nenhuma providência sobre as irregularidades que foram vistas. O Dr. Walter de Agra, por meio do colega nosso Osório, que foi nosso contato, de imediato nos acolheu, recebeu as nossas sugestões e, graças ao trabalho dele, a gente já teve uma alteração inicial da periodicidade dos relatórios, né? Enfim, fica o agradecimento do Ministério Público em público para o senhor. Tá? Queridos, alguém tem uma pergunta, alguma colocação? Tá? Pois não. Eu queria dizer que vou passar... Eu só vou sair daqui depois do meio-dia, quando tiver a pausa para o almoço, tá? Então, eu vou estar aqui à disposição dos senhores para o que vocês quiserem. Esse canal, como eu disse aqui na exposição, eu preciso do feedback de vocês para fazer melhor. Porque senão eu vou fazer o quê? Eu fui promotor de justiça, eu esqueci de dizer isso na apresentação. Eu fui promotor de justiça no estado de Pernambuco, e depois vi que não era bem o que eu queria. Talvez eu tivesse enveredado naquela carreira, porque meu pai foi promotor de justiça a vida toda, e depois do falecimento dele, ele disse: rapaz, isso aqui talvez não seja para mim. E eu digo e confesso aos senhores, eu saí do Ministério Público porque tive experiências não gratificantes com minha forma de ser. Por exemplo, em determinado momento eu estava fazendo uma ação penal, uma ação de propriedade contra um gestor, aí me liga o procurador-geral. Não, primeiro liga um deputado influente, que era primeiro secretário do Congresso. Doutor, fulano é muito bom, meu partidário, tal. Eu digo: tá bem, eu estou estudando. Ok, tá bom. E eu disse: que conversa? Continuei. Alguém na promotoria avisou que eu não tinha feito nada, né? Aí liga um parente meu, que era, à época, senador, e ligou e disse: Walter, o que é que tu está fazendo aí? Rapaz, sai daí. Não, rapaz, estou estudando. E fulaninho é culpado mesmo, não sei o que. Eu disse: rapaz, eu estou estudando. Não disse nem que sim, nem que não, mas continuei fazendo meu trabalho. Semana depois, aí liga o procurador-geral. Doutor Walter, eu disse: pois não, procurador. Eu disse: não, o senhor está fazendo um estudo aí, não sei o que. Eu disse: não, não estou fazendo estudo não, já concluí estudo. Estou com a ação civil pública pronta, ação de improbidade, e estou com a ação penal pronta. Eu estou com o trio completo para protocolar. Eu acho que vou protocolar amanhã, inclusive pedindo a prisão preventiva do denunciado. Eu disse: doutor, pelo amor de Deus, não faça isso não. Tenha calma, não sei o quê, papai, o senhor não pode fazer isso, não sei o quê. Eu disse: doutor, vamos fazer o seguinte.
eu faço assim, eu faço. Se o juiz conceder, você pede para a parte recorrer, aí vai subir aí para a segunda instância. Aí o senhor dá o parecer como o senhor quiser, reforma como o senhor quiser. Mas aqui eu vou fazer desse jeito, porque meu convencimento é esse. Gente, sem CNMP eu ia durar quanto tempo no Ministério Público mesmo? Né? Minha situação não... Então, eu vi que aquilo não era para mim naquele momento. Talvez, depois de CNMP, talvez com o Ministério Público que temos hoje, certamente não teria sido, poderia não ter sido essa a minha opção. Mas digo aos senhores que reescrevi a minha história no CNMP, no Ministério Público, indo para o CNMP. Né? E aí eu espero não acabar a minha história com o Ministério Público, que a história com o Ministério Público nunca se acaba para quem gosta de lei de justiça e de trabalho social, mas passei a ver o Ministério Público com outros olhos. Né? Então, era esse registro que eu queria fazer, colocando-me à disposição dos senhores para as perguntas e questionamentos que, desde já, podem ser realizados. Bom dia a todos. Júlio Almeida, promotor de justiça de Porto Alegre, promotor criminal, especialmente na questão da pedofilia e dos abusos contra criança e adolescente, e designado para a fiscalização do sistema socioeducativo das unidades de Porto Alegre. Conselheiro, na verdade, são duas manifestações muito breves. A primeira é um agradecimento como promotor da infância e juventude há quase 15 ou 20 anos, no sentido de que pela primeira vez foi valorizada a atividade extrajudicial do promotor de justiça da infância e juventude. Quando, no mais das vezes, reuniões com autoridades, altas autoridades ou com servidores, nos tomavam uma manhã, 2 manhãs, uma semana, e aquilo contava nos nossos relatórios com apenas uma audiência sem demérito algum, de um GECRIM, de uma audiência de conciliação em GECRIM. Então, gostaria de louvar, agradecer essa acho que foi uma recomendação 33 do Conselho Nacional, valorizando a atividade judicial, o que nos está empoderando em relação às nossas corregedorias, a valorização das nossas atividades e, em especial, o reconhecimento de que o nosso trabalho, em que pese não aparecer num primeiro momento, é ele que vai evitar a judicialização a posteriori. No segundo momento, na verdade, um questionamento com relação aos relatórios. Ainda temos, confesso que é difícil de responder, e eu respondo desde a primeira oportunidade, ainda é difícil de responder alguns questionamentos diante da realidade das nossas unidades, em que pese todas em Porto Alegre, a sua condição física está sendo judicializada. Mas como, por exemplo, nós não temos divisão por idade, em que pese o estatuto assim determinar, e aquilo nos causa um grande problema na hora do preenchimento com sucessivas retorno de relatórios em função de capacidade e ocupação por faixa etária, por exemplo. Então, que caminho nós temos para negociar, adaptar, ou se realmente o resultado, o objetivo desse questionamento é demonstrar que não estamos cumprindo a lei na divisão por idade. Obrigado, doutor Júlio Almeida. É sempre um prazer ser instado a enfrentar temas dessa natureza. Com relação à atividade extrajudicial, é imprescindível a valoração da atividade extrajudicial, também na infância e juventude. Por que ela era valorada em outros ramos e na infância e juventude não? Por que não valorá-la também para a contagem de pontos para promoção e remoção? Por que marginalizar o promotor da infância e juventude? Então, essa era uma justiça que precisava ser feita. Agora, como nós poderíamos fazer? Como eu poderia ter proposto essa resolução sem ouvir os senhores? Eu fui promotor de justiça há 20 anos, 18 anos, até um tempo. Então, era outra situação. Com relação aos relatórios que o senhor fala, é bem verdade, nós evoluímos, mas ainda precisa de mais. O senhor está certo quando fala da necessidade da divisão por idade. E eu gostaria de pedir o seu auxílio, porque o seu Estado ele tem um membro na comissão, que é o doutor Pedro Paulo, que o senhor bem conhece. Né? Então, você tem toda a abertura, não só por meu intermédio, por intermédio dos membros auxiliares, mas no seu próprio Estado, para chegar, Pedro, leva isso aqui, ó. Porque da mesma forma que eu ouvi os representantes do Ministério Público para adequar a questão da atividade extrajudicial, eu vou ouvir para melhorar o relatório, gente. Não tem para onde. Você chega, olha, como é que a gente vai fazer isso? Você vai precisar para tal dado. Agora, sem esse sentimento da base,
que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Então, desde já, se aqui vai ter um relatório final, não sei o que vão fazer, coloquem isso. Eu vou receber com prazer. Porque prazer por ver o erro, não. Prazer por ver que vocês estão participando, estão nos dando a oportunidade de evoluir. Dei o primeiro passo. Estamos no ideal, estamos longe disso. Mas precisamos continuar. E para isso, eu preciso de sentimento como esse, colocado por doutor Júlio Almeida. Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Valdeci Braga, sou juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Primeiro, dizer da satisfação que está aqui em um evento do Ministério Público. Sempre sou convidado e sempre, com maior satisfação, gosto de eventos do Ministério Público. O Ministério Público, quem me conhece, eu sou um fã incondicional do Ministério Público, porque somos parceiros, temos trabalhado junto em muitas demandas, especialmente na infância e juventude, onde eu sou juiz há 7 anos, né? E lá no Ceará, o Ministério Público muito forte, aqui muito bem representado pelo doutor Louchar, né, que é um incansável promotor de justiça. A gente conhece o trabalho dele. A gente sofre muito, tanto os representantes do Ministério Público como o magistrado, porque nós somos a última linha, né? E a gente vem batendo forte na questão, junto ao Estado. Hoje o Estado do Ceará, para vocês terem uma ideia, só esse ano teve 300 fugas, né? Hoje o sistema socioeducativo do Estado do Ceará está em calamidade pública mesmo, né? Gravíssimo. O doutor Louchard, com certeza, ainda vai se manifestar sobre isso aqui, né? Mas a preocupação grande é em relação ao SINASE. Como o CNPM, ou MP, tem visto essa questão da efetividade do cumprimento, né, do SINASE, principalmente em relação aos municípios. Porque eu acho muito importante, eu acho que tem que se trabalhar isso, essa questão local. Né, para vocês terem uma ideia, no estado do Ceará, só tem, acho que 2 cidades, no máximo, onde se possa tentar uma execução de medida socioeducativa de internação. Né? Todos têm que ir para Fortaleza, capital, e às vezes 300 quilômetros, né? Às vezes não vai, não tem como colocar. Sofremos muito para efetivar a medida socioeducativa de semi-liberdade, né, as medidas socioeducativas do meio aberto, e temos chamado sempre, junto com o Ministério Público, o gestor municipal, para que efetive medidas para que ele possa cumprir lá, né, através de medidas mesmo efetivas, com construção de abrigo em situações de risco. Fiquei triste agora, após as eleições, nós lá na cidade, na comarca onde eu sou juiz, trabalhamos com 4 projetos, né, em parceria com o município. Mas saí de lá, estou de férias, onde ele disse que ele perdeu a eleição, então acabou-se os projetos. Porque aquele projeto era de iniciativa, parceria com o Estado, onde ele conseguiu, porque o prefeito é filho do presidente da Assembleia Legislativa. Então, aqueles projetos não irão mais existir na próxima gestão, por conta, né, de que ele não vai estar mais lá. Então, nos preocupa muito, muito, muito mesmo, e eu acho que talvez a ideia é localizar a questão da local mesmo, a parceria ser mais forte com o gestor município. E eu pergunto o que o Conselho, né, do Ministério Público vê essa questão. Obrigado, doutor Valdeci. É sempre bom ver a magistratura de braços dados com o Ministério Público, porque a preocupação do senhor também é a preocupação do Ministério Público. Na apresentação de hoje aqui, eu colocava que um dos pontos que precisamos evoluir mais é o SINASE, é uma lei desde 2012, né? E a gente precisa evoluir com ela, porque a gente não pode pensar, e eu já repeti aqui algumas vezes, em tomar a situação, uma lei federal, para
as cidades maiores ou os estados maiores. Quando a gente fala de uma realidade no município 0,6 de FPM ou 0,8 de FPM, a gente vê uma situação muito difícil, que às vezes se ele tiver só o FPM, o município pequeno não tem, o que ele ganha de ICMS é mínimo e o que ele ganha de ISS é nenhum, porque ele invariavelmente não tem auditoria para cobrar o ISS sobre prestação de serviço e muito menos cobra o IPTU. Basta ver que os tribunais de contas começaram a impor aos municípios a cobrança de IPTU como forma de incrementar a arrecadação de alguns municípios. Então, a situação realmente, no Brasil afora, é calamitosa. E só a engenhosidade do Ministério Público, de mãos dadas com a magistratura, para a gente conseguir alguma coisa. Porque, por exemplo, e esse prefeito que vai retirar esse projeto como simplesmente se o projeto não tivesse fim social, fosse uma coisa de política pessoal? Concito aos senhores pensar, haveria improbidade nisso? Será? Não é? Então, caminhos haverá de desistir. Precisa conversa, precisa sim, eu digo sempre, e aproveito sua participação aqui, o caminho da marginalização da política ou dos políticos não é o caminho melhor para se resolver os problemas da infância e da juventude. É muito melhor, eu posso fazer isso, mas vamos conversar? Não há nenhum crime, é mais, a meu sentir, um dever do representante do Ministério Público e do juiz comarcano conversar com as autoridades municipais para comover ou demover alguma coisa, sobretudo em temas como esse, de magna importância relacionada à criança e adolescente. Primeiro, uma boa conversa, olha, doutor, vamos ver isso aqui, ó, cuidado com isso, vamos empreender isso aqui. Porque também a gente não pode pensar que o município, se o prefeito quisesse, ele fazia. Ele não tem uma caixinha, um cofre mágico de recursos ilimitados para fazer, gastar e gastar. Tá, mas ele está gastando com publicidade, ele está gastando com não sei o que. Aí é diferente. Vamos minorar o gasto dele ali para que ele possa priorizar aquilo ali. Aí é outra coisa, outro caminho. E digo e repito, como o doutor Valdeci acabou de dizer, se não for por parceria do Ministério Público com o Judiciário, amigo, nada vale. Bom, pessoal, eu queria, doutor Walter, agradecer aqui a iniciativa do CNMP e agradecer a Vossa Excelência ao projeto da implantação do Business Intelligence na Comissão da Infância e Juventude. E queria, com relação ao doutor Valdeci e também ao nosso querido juiz da 5ª Vara da Infância e Juventude de Fortaleza, doutor Clístenes, que está aqui presente, que são dois colegas da Infância e Juventude lá no Ceará, dos juízes, dos magistrados aos quais eu tive a honra de poder trabalhar junto lá no Ceará, que representam a magistratura brasileira aqui nessa sala, não sei se tem mais algum juiz conosco, dizer que nós estamos irmanados nessa causa da infância. E a questão não é só o estado do Ceará, eu acho que o problema é em todo o Brasil, porque já que nós temos os colegas aqui de todo o estado, o problema é nacional, gente, tá? Vamos tratar a questão de forma estadual, pormenorizada, não. O problema é nacional. E aí eu quero fazer um pedido expresso, verbal, e depois, conforme for brechando, se a gente puder fazer isso depois formalmente, ao Dr. Walter de Agra, com relação justamente ao Business Intelligence. Por que eu estou falando do Business Intelligence? Porque a minha colega aqui, a doutora Daniele, que está aqui do meu lado, do Paraná, ela ajudou a formatar o Business Intelligence lá no Paraná. Então, o Business Intelligence do Paraná, nós não estamos falando do Ceará, veja, a questão é nacional, não é? E ela vai falar amanhã pela manhã, eu não sei se o senhor vai estar aqui pela manhã, mas de qualquer forma, se puder depois, a gente vai gravar isso aqui, você vai ter que ser tudo gravado. Ela vai falar amanhã sobre o Business Intelligence do Paraná. O sistema dela, ela me mandou umas telas, é excelente, é muito bom, e tem cortes sociais, Dr. Walter de Agra. E o senhor estava mandando uns dados para nós aqui, e nós estávamos conversando aqui baixinho ali, tal, numa boa. E o que nós sabemos,
através do diálogos de colegas do Proinfância, do qual eu faço parte, que nasceu do GNMP, que eu também faço parte, nós sabemos que alguns estados, se não a maioria deles, e aí os colegas podem até validar o que eu vou falar, a maioria dos estados-membros não tem bons sistemas de administração das unidades. A grande maioria não tem bons sistemas. Tanto com relação aos cortes numéricos das unidades e principalmente com relação aos cortes sociais. Quem é o adolescente, como é que é a sua família estruturada, se mora com o pai, se mora com a mãe, se mora com a avó. Como é o corte social que o Dr. Walter Diagra falou muito bem. Que corte social, corte adolescente. E aí, o que é que eu solicito ao CNMP, à Comissão da Infância e Juventude? Se é possível o modelo do Paraná se tornar modelo para todas as unidades do Brasil, de forma que a gente tenha um único sistema, ou pelo menos um sistema que possa se integrar em termos de tecnologia da informação, de TI, para que o Brasil consiga ter, finalmente, um mapeamento brasileiro, porque esse é um dos graves problemas brasileiros, não só com relação à infância e juventude, até com relação ao sistema penal, que é o mesmo problema. Nós não temos uns dados nacionais confiáveis, que todo mundo, mas que números são esses? E aí eu não estou questionando os números que foram apresentados aqui. Eu estou falando que a base de lançamento dos dados de formulário, que as unidades do Brasil, que os estados mandam para nós compilarmos, entendeu? E a gente olha, mas que números são esses? A gente olha assim estranho, porque no meu estado não é essa a impressão que eu tenho, com relação ao número de analfabetismo, com relação a saber se o adolescente mora com a mãe, com a avó, entende? A gente olha assim, que números são esses? Alguns de nós estranham os números. Não é que os números nacionais não sejam confiáveis, mas é que a gente às vezes olha e causa estranhamento, porque às vezes a base que mandou não preenche direito os dados. É isso, é só o pedido que eu tenho a fazer ao Dr. Walter Diagra, tá? Muito obrigado. Queria primeiro agradecer ao Dr. Sérgio e segundo, relembrar o que eu disse aqui no início. Eu vim aqui para colher dos senhores. Eu vim aqui para aprender com os senhores. Não é? Então, se a gente não tinha nada, fazer o BI para mim foi o primeiro passo. Se eu não tinha dado nenhum, se eu não tinha uma sistemática de tratar dados, para que adiantava cobrar dos senhores? Era uma questão só de corregedoria. Para a CIG, então eu tinha que tratar os dados. Esses dados que o senhor fala, doutor Sérgio, eles lá também temos escolaridade, temos tudo. Podemos traçar esses gráficos que colocamos aqui da forma que o senhor quiser. Por alfabetismo, alfabetismo com crime, alfabetismo, eita, não vai sair, ó. Analfabetismo com droga, com tipo de internação, com sexo, com o que o senhor quiser. Com qualquer um daqueles dados postos no relatório. O BI possibilita isso, você formar o relatório como você quiser. Por isso que eu fiz questão em trazer relatório de ciclo, relatório de relógio, relatório de barrinhas. Eu faço o relatório do jeito que você quiser. Né? E a colocação que o senhor me coloca aqui, se refere à doutora Daniele Cristiane Cavalli Tuto, eu acabei de mandar para o meu grupo do WhatsApp da CIG para entrar em contato com ela imediatamente. Ajuda, meu amigo, é sempre bem-vinda. Então o pessoal da CIG ir à procura dela. Botei aqui a fotinho daqui, ó, ela vai falar amanhã, né? Eu botei a fotinho dela, se ela puder me dizer aí, decantada aí, ou seja, se eu me ajudar, o número dela, o meu pessoal, fica mais fácil de entrar em contato, né? Tá certo? Porque ajuda é sempre bem-vinda. Dela, de quem quer que seja, ela pode ter alguma coisa lá que eu não tenho, eu posso ter alguma coisa que ela não tem. E esse dado que você trata, eu consolido e possibilito que os representantes de cada CAOP estadual de infância e juventude possam buscar os dados do seu estado para verificar, está sendo preenchido errado? Se você me diz que lá no seu estado, no centro de internação que você vai visitar, você põe lá no seu relatório, você me fala que é 100% homem, 100% referente à droga, sou eu que vou dizer que é 30, 40, 90? Meu irmão, eu tenho que partir do dado que você me remete. Agora, o coordenador do CAOP diz, espera aí, essa realidade do estado não é verdadeira. Não é verdadeira por quê? Então saia do seu CAOP e vai ajudar o promotor de tal comarca, de tal local, para verificar isso. É mesmo ou não é? O que é que precisa ser feito?
porque muitas coisas a gente pensa que a situação é uma e é outra. Certo? Antes de vir ao CNMP, eu advogava e achava que o Ministério Público era um mar de rosas, era uma beleza. Era muito dinheiro, muita ação, muito tudo. E hoje eu vejo que não é um mar de rosas, não é muito dinheiro, não é muito tudo, é muita necessidade. Então, o que eu pensava era diferente também. Né? Então, mais uma vez, me coloco à disposição. E quanto ao contato, já passei aqui. Depois, se quiser me passar o número dela para facilitar o contato do meu pessoal da CIG. Pronto, já chegou, hein? Então, já aqui, enquanto é feita outra pergunta, eu já passo aqui para o pessoal o número da doutora Daniele para contato, tá bom? Obrigado pela mais essa ajuda. Tudo bem? Queridos, então vamos já passar para a próxima exposição. Queria convidar o doutor Paulo Afonso Garrido de Paula para ocupar a mesa.